o porquê a inteligência artificial não é um bando de if-else. Então, para começar tranquilo, vamos imaginar um exemplo. Digamos que você queira descobrir o peso de uma pessoa utilizando apenas a altura dela. Ou seja, você tem a altura da pessoa, você vai aplicar um algoritmo nesse número e ele vai se transformar no peso dela. Pausa. Na prática, a gente sabe que existem muitas outras variáveis que interferem no peso de alguém. Então, para fins de exemplo, nós vamos apenas aceitar que essa relação direta entre o peso e a altura realmente existe, ok? Ok. Mas como você não faz ideia de como implementar esse algoritmo, você resolve tentar da maneira mais simples possível, que é coletando dados. Então você começa a coletar dados, muitos dados, dados como se não houvesse amanhã. Depois você coloca todos esses dados numa grande sequência de ifs. Não, assim não, né, velho? Aí já tá exagerando. Aí, melhorou. E torce para que a altura da próxima pessoa esteja em algum desses ifs. Se a gente plotar a entrada e a saída desse algoritmo num gráfico, a gente vai ver isso. Cada ponto é um dado coletado por você para compor o teu conjunto de ifs. Dá para perceber que existem muitas alturas que não foram coletadas, e por isso a gente não sabe o valor correto do peso para essas alturas, e isso é um problema. A gente pode até melhorar um pouco esse algoritmo, e nessas alturas que a gente não tem informação, a gente pode chutar o peso da altura mais próxima. Por exemplo, se a altura da próxima pessoa que nós queremos prever o peso for 1,5 m, ela vai cair nesse ponto que não foi coletado, aí nós vamos chutar o valor da altura mais próxima dessa, que é 1,55 m. Essa nossa gambiarra modificaria o gráfico disso para isso, que de certa forma é melhor do que antes, porque agora a gente tem resposta para todas as alturas, mas ainda assim dá para ver que está bem ruim, porque a maioria das respostas são apenas chutes. E além disso, esse algoritmo ainda tem outros problemas. Primeiro problema, na hora que a gente for usar o algoritmo, ele vai ter que verificar if por if até encontrar a altura idêntica à que a gente forneceu, ou pelo menos o caso mais próximo. Agora imagine uma situação onde você tenha mais ou menos 2 milhões de dados coletados. O seu sistema opera em tempo real, ou seja, mais ou menos umas 24 execuções por segundo, e 1000 pessoas diferentes utilizando o sistema ao mesmo tempo. Em apenas um segundo, você teria 48 bilhões de ifs para verificar. Assim, eu não preciso te dizer o quanto isso é ruim, né? 48 bilhões de ifs, eu acho que eu tô sentindo um cheiro de fumaça. Segundo problema, se você quiser armazenar esse algoritmo, você tem que armazenar todos os dados, o que pode passar facilmente de alguns gigas ou terabytes. Imagina só se você quiser transportar esse algoritmo de uma mídia para outra. Você teria que copiar ou baixar vários gigas ou teras. Assim, completamente inviável. Terceiro problema. Ele, de certa forma, está evoluindo com a informação. Quanto mais dados, melhor vai ser a performance dele. Mas ainda assim ele não está aprendendo. Porque ele não sabe o que fazer para uma situação que não tem dados, uma situação nova. A única coisa que ele pode fazer é chutar o valor mais próximo. E o quarto problema é a explosão combinatória. Se a gente considerar a altura mínima de um ser humano sendo 0 centímetros e a máxima, digamos, sendo uns 300 centímetros, você vai ter que coletar todos os 300 dados para que o algoritmo fique de certa forma perfeito, com todas as alturas mapeadas. Essa quantidade é até que bem pequena, então vamos continuar. Imagina agora que você percebeu que só a altura não vai ser suficiente para prever o peso da pessoa. E aí você resolve colocar a idade como dado de entrada também. Se a idade máxima de uma pessoa for, digamos, 130 anos, nós vamos ter uma combinação desses dados na entrada, o que resulta em 39 mil possibilidades para você armazenar e verificar. Mas imagina que ainda assim o resultado não foi bom, e você resolve colocar mais uma informação como entrada, e você decide colocar o salário da pessoa como sendo uma informação importante para prever o peso dela. E aí, meu amigo, já era. Porque se a gente parar para pensar, o mínimo de um salário é 0 e o máximo é o quê? 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 3 milhões? Qual é o máximo de um salário? Se for 3 milhões, o resultado é 117 bilhões de possibilidades. Isso tudo com 3 variáveis que são bem limitadas. Então assim, acho que você já percebeu o problema, né? Que isso fica facilmente inviável com casos de 10 variáveis, por exemplo. Ou seja, isso é if-else. Isso é if-else com gambiarra. E isso é inteligência artificial.
Utilizando o aprendizado de máquina, a gente consegue fazer um bando de cálculos e encontrar um modelo matemático que representa toda essa bagunça aí. Com esses modelos a gente consegue encontrar a resposta com muito menos processamento, porque a matemática meio que utiliza melhor as informações e corta um caminho absurdo no processamento da resposta. Exemplo bobo: do lado esquerdo nós temos 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 1000, calculado na raça, na programação. E no lado direito nós temos 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 1000, só que calculado na elegância, na matemática. E aí, qual deles você acha que é mais rápido? Na hora de armazenar o algoritmo, você armazena só o modelo, e não todos os dados. Apenas a essência da informação é guardada e manipulada. Ou seja, o que você acha que pesa menos, armazenar todos esses pontos ou apenas a equação da reta? E a vantagem número 1, o real motivo desses algoritmos de machine learning serem os queridinhos do século XXI e fazer todo sentido utilizá-los é: eles fazem uma aproximação muito boa para as situações que a gente não tem dados. Obviamente eles não são perfeitos, sempre vai ter uma margem de erro, até porque em IA nada é perfeito, seja a qualidade do resultado ou o tempo de processamento. Todo algoritmo tem seu ponto fraco. Então agora vamos ver um exemplo desse algoritmo. Aqui a gente tem uma rede neural se moldando a uns dados que eu inventei. Os eixos horizontais são a altura e a idade, e o eixo vertical é o peso que a gente quer prever. Cada iteração do processo de treinamento faz a rede neural se ajustar um pouco mais aos dados, diminuindo a taxa de erro total da rede. É importante reparar que quanto mais longe da região onde estão os dados, pior vai ficando a previsão. Por isso, na hora de coletar os dados, não importa só a quantidade deles, e sim o quão bem distribuídos eles estão. Ou seja, os algoritmos de machine learning que estão dominando todos os ramos da tecnologia são mais rápidos, leves e muito mais competentes do que esse bando de if-else. Só que de certa forma esses memes não estão 100% errados, porque existe sim, dentro da inteligência artificial, uma classe de algoritmos que são uma cascata de if-else. Mas esses algoritmos são minoria dentro do campo da inteligência artificial, que é muito maior que isso. E cada vez mais eles estão sendo abandonados e trocados pelo machine learning, que tem muito mais potencial. E para finalizar, isso daqui é verdade, e isso daqui não.